Boa tarde, pessoal. A tarefa de hoje é nesse livro, Buriti Mais Interdisciplinar, Ciências, História e Geografia, certo? É a página 57. Como nós aprendemos na aula passada, com o aumento da agricultura e pecuária, as pessoas foram se espalhando e aparecendo as cidades. Essas cidades foram se criando perto dos rios. Por quê? Porque as terras eram férteis para a prática da agricultura e a água era muito importante para as atividades cotidianas, as atividades do dia a dia, e também para a criação dos animais. Além disso, as pessoas usavam o rio para se locomoverem e transportarem mercadorias, porque o comércio já havia começado, como nós aprendemos. Também facilitava a comunicação entre os povos e o comércio, como eu já disse. As civilizações fluviais, esse é o título da nossa aula, Civilizações Fluviais, são as civilizações que se desenvolveram próximas aos rios. E essas primeiras civilizações conhecidas aconteceram entre os anos 4000 a 2000 antes de Cristo. O AC significa isso. Quando a gente fala em antes de Cristo, a gente usa o número maior para o número menor, que nem 4000 a 2000 antes de Cristo. Quando for depois de Cristo, que são os nossos dias atuais, por exemplo, podemos falar de 2000 a 2020, certo? Olhando nesse mapa que vocês têm aí, vocês podem observar as primeiras civilizações, que foram os egípcios, mesopotâmicos, arapenses e os chineses. E a bolinha são as cidades que eles pertenciam. Por exemplo, em vermelho era o Egito. O Egito, em volta do Egito, eles usavam muito o rio Nilo. E o povo era chamado povo egípcio. Em roxo, nós temos a Mesopotâmia. Ao redor da Mesopotâmia, havia dois rios muito conhecidos também, que é o rio Tigre e o rio Eufrates. Tigre e Eufrates. E esse povo da Mesopotâmia chamava povo mesopotâmico. Aqui em verde, nós temos a Índia. Na Índia, havia o rio Indo. E o povo que vivia ali chamava-se arapense, tá? Em bege ou laranja, depende, a China. Em volta da China, nós tínhamos o rio Amarelo e o rio Azul. E aqui na frente o nome dele, como era chamado em chinês. O povo da China são chamados de chineses, é o povo chinês, tá bom? A questão 9 pergunta: qual era a importância dos rios
para o desenvolvimento das primeiras cidades? Só ler o texto que vocês vão encontrar a resposta. A mesma coisa a questão 10. Observe o mapa e depois complete o quadro. Local: Egito. Vocês vão colocar o nome do rio e o povo. Mesopotâmia, o nome do rio, dos rios, porque são 2, e o povo. Índia, o nome do rio e o povo. China, o nome dos rios e o povo. Tá bom? Página 57. Um beijo, gente. Até mais.